Tarso, vamos começar pelo começo. Que a gente estava falando vai, aqui. pega logo esse gancho aí da história da federação em São Paulo para ver se ele sabe responder melhor do que eu. Eu ia começar pelo Monark, porque o Tarso é advogado, foi ministro da Justiça, é um cara que debate muito a sério essas questões das liberdades. Aí a gente depois vai para a federação. Eu queria te ouvir acerca dessa declaração defendendo um partido nazista no Brasil, explicitamente nazista. Foi essa frase utilizada por esse garoto no podcast Flow, Tasso. Olha, isso aí é análogo a você defender como legal e como necessário a formação de quadrilha. Né? Isso aí está previsto no Código Penal. O Partido Nazista não é uma associação política, é uma associação de delinquentes, né? De bandidos que travestem a sua visão de mundo com um invólucro político para cometer crimes. Isso já está provado historicamente na humanidade. Né? Então, não há que se confundir a vedação da propaganda nazista com defesa da liberdade de manifestar opinião. Né? É um equívoco. Eu sei que o Chomsky, inclusive, tem uma visão diferente, né, dessa que eu estou colocando, mas dá para fazer uma analogia. Né? Você defende a livre manifestação de pensamento? Sim, todos nós defendemos. Agora, se você está dentro de um cinema, né, um cinema lotado, e alguém levanta e grita, né, manifestando o seu pensamento, fogo, fogo, todo mundo vai morrer. Você gera uma comoção, né, naquele ambiente fechado, e as pessoas, para se defender, atropelam umas às outras e se matam, você cometeu um crime, embora você tenha exercitado de maneira formal, né, a manifestação de um pensamento a respeito de uma situação determinada. Então, não tem nenhum invólucro, né, metafísico, nenhum invólucro, né, jurídico ou filosófico que possa defender a existência de um partido nazista sem ser punido. É como defender o direito às pessoas formarem associações criminosas, né, para cometerem delitos contra outras pessoas, contra outros grupos sociais, contra outros, né, contra estranhos, né, normalmente como faz o partido nazista, aquele que é estranho à sua afirmação de identidade. Então, eu tenho isso aí muito claro. A pessoa que defende isso é um delinquente, na verdade. Não pode ser tratado com respeito político, como pretende se fazer em alguns momentos. Muito bem. Sinara, você gostaria de continuar nessa conversa? Perguntar da federação, fica à vontade. Não, eu queria, antes de tudo, matar a minha curiosidade e perguntar para o Tarso o que ele está achando da aliança Lula e Alckmin. Olha, eu acho que isso é uma fatalidade histórica, né? Eu, certamente, se tivesse a incumbência de formar uma chapa para a presidência da República e tivesse condições de poder e condições de influência, de agregação política para formar uma chapa de centro-esquerda sem a presença da centro-direita, eu iria por esse caminho. Mas essa não é a realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando uma besta furiosa. Nós estamos enfrentando um grupo fascista que se apropriou do Estado brasileiro, aparelhou as instâncias de Estado e que nos leva a uma situação limite de perigo, né? De perigo absoluto para a democracia, para a república e para a própria segurança das pessoas, segurança mínima das pessoas, que ainda resta nessa democracia decadente que nós estamos vivendo, nessa democracia sob ataque. Então, o que eu posso dizer a respeito disso é o seguinte: eu confio, né, na capacidade do presidente Lula organizar uma chapa que nos tire desse sufoco. É essa questão que eu estou colocando. E, para mim, o sufoco não é entre socialismo e capitalismo, não é entre social-democracia e social-liberalismo. O sufoco nosso é como enfrentar o nazismo e derrotá-lo, o fascismo, e como derrotá-lo de maneira humilhante. Senão não vai ter para isso para ninguém depois. Né? Essa é a contradição principal que nós estamos enfrentando e, portanto, eu vejo com naturalidade essa escolha, né, essa montagem que o presidente Lula está fazendo. É uma coisa meio semelhante ao que aconteceu naquele período de transição de volta da ditadura para a democracia, você não acha?
Pode ser feita uma analogia, assim, sem a menor sombra de dúvida. Né? Naquele momento, nós estávamos com a capacidade negocial aumentada, né, para fazer a ditadura recuar, e esse se deu através de um processo de negociação, de conciliação política. Se não fosse assim, não teria recuo, não teria a derrubada revolucionária do regime, né, como nós pretendíamos, inclusive naquela época. Eu me inscrevia nessa posição. Mas chegou um determinado momento que eu mesmo reconheci. Por esse caminho não vai. Né? Então, vamos aceitar essa negociação e vamos lutar por uma constituinte. E foi o que aconteceu. Né? Deu certo naquele período. Não temos força hoje para ter uma chapa de esquerda, uma chapa de centro-esquerda, se quiserem. Né? Eu acho que nós vamos ter uma chapa de centro, um presidente que tem simpatias e tem ligações com a centro-esquerda. Nós sabemos que o Lula não é um homem de esquerda. O Lula é um homem progressista, é um centrista democrático e tem uma veneração, um respeito pelo projeto social-democrata, tal qual está posto hoje em alguns países do mundo, como, por exemplo, em Portugal, né? Que é um exemplo bem contundente, né, do que está acontecendo hoje no próprio continente europeu. Muito bem, Tarso. Antes de mais nada, quero dizer às pessoas que elas fiquem à vontade aqui para contribuir com a Fórum, ficar membras e membros. Os veículos da mídia independente progressista precisam desse financiamento individual de cada um de vocês, porque essa tem que ser a base da nossa receita, para a gente poder ter cada vez mais pluralidade e não precisar ficar aqui dependendo de dinheiro de Google, de YouTube, das plataformas, de patrocinadores, enfim. Tarso, como é que está a situação no Rio Grande do Sul? A gente entrevistou aqui o Edgar Preto. Ele, aliás, me surpreendeu positivamente bastante, um cara muito carismático, as pessoas adoraram ele, canta, declama poesia, e ele apareceu numa pesquisa recente aí na frente, né, liderando, e tem um imbróglio agora da federação, e um candidato do PSB que apoia o atual governo do PSDB. Como é que está isso? Eu sei que você pode falar sobre o mundo, sobre o Brasil, mas você não deixa o teu país, Rio Grande, assim, muito velado, né? Aqui está o meu coração, aqui está a minha vida. Estão também as maioria dos meus amigos e companheiros que me acompanharam numa já longa... Está um pouco baixo. Fala um pouquinho mais perto do microfone, Tarso. Vamos ver se eu dou uma aumentada aqui no... Sim. Eu dou uma aumentada aqui no microfone. Deixa eu dar uma olhada. Como é que está a escuta agora? Ótimo. Melhorou? Ótimo. Melhorou muito. Então, Você tá craque, hein? Aqui o Rio Grande do Sul é a minha terra, né, onde eu tenho os meus parentes, minhas filhas, meus amigos, meus companheiros de luta de já muito tempo. E eu sou um dos responsáveis pela emergência da candidatura do Preto. Né? Você sabe perfeitamente que o presidente Lula queria que eu fosse candidato aqui, a governador, ou eventualmente a senador ou a deputado. Eu acho que a gente tem que ter hora para sair e hora para entrar. Eu compreendi que, depois da trajetória, né, que eu tive dentro da esquerda, e todos os cargos que eu ocupei, responsabilidades que eu assumi, que estava na hora de eu promover novos valores, novos quadros, novos políticos, né, que já estivessem, vou dizer assim, à altura de assumir determinadas tarefas. E eu comecei a defender não a minha candidatura, né, até desgostei um pouco o presidente, mas eu sei que ele compreendeu isso depois, e comecei a promover a candidatura do Preto. E nós fechamos todo o partido aqui. Né? Aqui, eu não sei como é que está em outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul as instâncias do partido funcionam. Né? E não acima, mas junto às instâncias do partido, tem alguns quadros políticos com influência universal em todas as correntes que sempre ajudam as direções a tomarem posições nesse momento. No caso concreto aqui do Rio Grande do Sul, eu, o Olívio, o Rosseto, né, e outros companheiros e companheiras também de trajetória política que têm participado dessas conversas. E nós fechamos no nome do Preto. Apresentamos as instâncias do partido e ele foi
aceito. O Preto já foi presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, é um grande deputado, é um cara que tem formação, inclusive, acadêmica, né, e que vem do movimento social, que vem de baixo para cima, né, da pequena agricultura aqui do Rio Grande do Sul, né, dos movimentos do campo. E é uma pessoa altamente respeitada, ele tem o respeito, inclusive, do centro conservador, aqui, pela postura que ele teve como presidente da Assembleia, sem arredar um milímetro das suas posições de princípio. Acho que é um bom candidato. Agora, nós também temos consciência de que o Rio Grande do Sul integra uma federação, né? E que as questões da federação elas se sobrepõem às questões locais. Então, até agora, não temos nenhum indício, né, de que a direção nacional do partido, o próprio presidente Lula, esteja insatisfeito com esse nome. Se isso aparecer, evidentemente o partido aqui vai reunir, vai discutir, né, e provavelmente, se depender disso, né, a eleição do presidente Lula, obviamente nós vamos seguir a orientação que a direção nacional der para o Rio Grande do Sul. Mas, sinceramente, até agora não vemos nenhum motivo para isso. Eu, inclusive, conversei com o Beto Albuquerque, que foi meu secretário, né? Nós temos uma relação de fraternidade, né, há muito tempo, e tivemos uma militância conjunta em determinados momentos. E eu não senti, inclusive, no Beto Albuquerque, um interesse muito grande nesta eventual coalizão com o PT. Ele me colocou de maneira honesta que ele achava que a sua candidatura tinha, né, potência política, que a candidatura do Edgar tinha potência política e que até uma federação poderia estragar esta possibilidade de que nós tivéssemos dois candidatos fortes do campo da esquerda aqui no Rio Grande do Sul. E, bem, eu levei isso ao partido, eu conversei com o Beto oficialmente, mandatado pelo presidente do partido, e nós estamos levando. E estamos praticando um protocolo de convívio e de respeito recíproco com os companheiros do PSB aqui no Rio Grande do Sul, que já migraram para outra posição. Eles já migraram. O PSB aqui no Rio Grande do Sul apoiou Sartori. O PSB aqui no Rio Grande do Sul participou do governo Sartori. O PSB aqui no Rio Grande do Sul apoiou o Leite, né? E participa, inclusive, participava até há pouco, pelo menos, do governo Leite. Então tem um estranhamento político também, que não quer dizer que não possa ser corrigido. Mas até agora, né? Até agora, evidentemente, a nossa candidatura está coesionando o partido aqui de maneira integral. Azuma Rodrigues fala: governador, sou gaúcha. Como o senhor vê o PDT no Rio Grande do Sul? Tradicionalmente, o PDT do Rio Grande do Sul tem defendido mais posições progressistas do que o PSB, inclusive. E a Leda Terezinha Reineck diz: Tarso, fui seu eleitor e te pergunto, achas que Leite vai concorrer? Olha, em relação ao PDT, o PDT é um partido originário aqui do brizolismo aqui no Rio Grande do Sul. O brizolismo aqui no Rio Grande do Sul não é um patrimônio só do PDT. O Brizola transcende o PDT e é uma referência para toda a esquerda progressista, social-democrata, né? Socialista democrática aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas o PDT não é hegemonizado mais aqui no Rio Grande do Sul pelas posições do Brizola, né? Tanto é verdade que tem feito, né, alguns acordos também fora do campo da esquerda que preservam os interesses das suas lideranças locais. Eu tenho enorme respeito pelo PDT, acho que ele tem aqui bons deputados, bons quadros políticos, né? O PDT participou integralmente do meu governo, né? Teve secretarias importantes no meu governo, secretário da Saúde, o secretário de Relações Federativas, mas no segundo turno das eleições aqui no Rio Grande do Sul, é bom lembrar, o PDT apoiou o Sartori, não apoiou o próprio governo de esquerda que ele estava participando, né? Contra a opinião, inclusive, desses companheiros que eram meus secretários. Então, existe sim, né, uma mudança política no PDT aqui no Rio Grande do Sul, embora seja um partido que mereça todo o nosso respeito, que queríamos, né, estar juntos agora nas eleições, né, tanto presidenciais como nas eleições aqui do estado do Rio Grande do Sul. E o Leite? Sai candidato? Qual foi a outra pergunta? Do Leite. O Leite eu acho que não vai ser candidato. Ele assumiu um compromisso, né, com seus aliados, que seria um candidato para um mandato, e não para dois. Eu, inclusive, tenho uma relação política com o Leite, tenho com todos os quadros políticos aqui no Rio Grande do Sul, que não estão envolvidos com a direita extrema e com o fascismo, eu tenho uma relação respeitosa, e conversei com ele mais uma vez a respeito do itinerário político do Estado, das questões que ele iria enfrentar como governador, né? Em algum momento, inclusive, eu dei o apoio
para que a nossa bancada tirasse ele de uma encalacrada, porque a própria bancada dele queria tirar a receita dele, em função de interesses eleitorais imediatos, né? Então, tem uma relação de respeitosa com o Leite, e ele me disse de maneira expressa, recentemente, inclusive, que ele não vai ser candidato ao governo do Estado, que ele vai buscar outros rumos, outros caminhos, mas porque ele tem esse compromisso com os seus aliados, e até me disse uma coisa interessante, né, que ele jamais apoiaria, em qualquer hipótese, o Bolsonaro novamente por eleição presidencial. Sinara Menezes. Bom, eu quero dizer sobre Edgar Preto que quem sai aos seus não degenera, né? Ele é filho do deputado Adão Preto, que eu conheci muito aqui em Brasília, líder do MST. Se foi muito cedo, né? O Adão, e agora o filho dele está aí, representando muito bem. Você falou, Tasso, que o Lula, ele é uma coisa que sempre falo, o Lula nunca foi de esquerda e tal. Mas o próprio Lula, quando deixou a prisão, ele falou que hoje ele é mais de esquerda do que antes. Eu quero colocar para você a seguinte hipótese. Você acha que o Alckmin está dando uma guinadinha para a esquerda? Eu acho que o Alckmin está dando uma guinadinha para o centro, na verdade, né? Uma posição mais centrista, né? O que é um pouco característica da personalidade dele. E quando eu digo que o Lula ele nunca foi uma pessoa de esquerda, eu quero dizer dentro daquela concepção que a esquerda tem, né, mundial, que tem as pessoas que são da chamada esquerda dos seus partidos, que são vulgarmente conhecidos como esquerdistas, revolucionários, que não integram esta visão esquerdista, né? Seja revolucionário no sentido mais tradicional, seja uma pessoa mais radical do ponto de vista político-eleitoral. Então, nesse sentido, não. Agora, o Lula, na sua trajetória política, em comparação aos extremos que existem, a extrema-direita e a extrema-esquerda, ele é um líder de esquerda. É um líder progressista. Um líder progressista aqui no Brasil, ele deve ser considerado um líder de esquerda. Então, é necessário que a gente coloque dentro do contexto essa visão. Eu acho que hoje, no momento, né, o Lula representa precisamente a liderança mais importante que nós temos no país para dirigir uma coalizão de centro-esquerda. Né? Que entre este centro e a extrema-esquerda, ele está lá no meio. Quer dizer, a esquerda e a direita é sempre em relação aos extremos que nós estamos falando dentro de uma determinada conjuntura. E eu acho que é por isso, inclusive, que o Lula tem essa capacidade de sobrevivência política extraordinária e essa capacidade de diálogo e de direção que ele vem demonstrando nos momentos mais agudos da luta democrática no Brasil. Ele está querendo, né? Eu vi o Celso Amorim, só terminar isso aqui, Rovai. O Celso Amorim falou outro dia, em entrevista para mim, sobre esse movimento, digamos assim, de inserir o Lula na social-democracia mundial hoje, né? Você acha que é por aí? Ele é um social-democrata? Eu acho que sim, eu acho que o Lula é um social-democrata típico, né? E a social-democracia ela tem diversas posições também, em cada conjuntura e em cada país, né? Veja, por exemplo, a social-democracia espanhola ela tende mais para uma posição de centro-esquerda, no contexto europeu, né? Essa posição de centro-esquerda no contexto europeu seria aqui no Brasil uma posição centrista, né? Porque aqui os problemas são mais agudos, as questões sociais são mais violentas, as reformas trabalhistas aqui foram mais radicais, né? E aqui nós temos um governo fascistoide, inclusive. Então, isto tem sempre relação com esse tipo de julgamento que a gente deve fazer em relação a essas lideranças. Eu acho que a questão mais importante que o Lula vai enfrentar para caracterizar o seu governo é a nova inserção do Brasil no contexto global, né? A situação já é completamente nova, né? Ela está mudando todas as semanas e nesse último período se agudizou, né, de maneira impressionante. Nós temos agora a formação de um bloco, né, russo-chinês, que vai ter uma importância extraordinária para o futuro. Então, um governo como o governo do presidente Lula vai saber ter que se situar nessa relação, sem abandonar as relações comerciais, políticas, culturais com os Estados Unidos, né, sem abandonar as relações de interesse econômico, cultural e material com a União Europeia. Nós temos esse outro bloco, um bloco de informação que vai ter uma importância fundamental para o futuro da América Latina. Veja o que aconteceu aqui no Brasil agora, aqui na América Latina, na América do Sul,
uma coisa absolutamente inédita. O presidente da Argentina vai ao Fundo Monetário Internacional, assina, né, uma reestruturação contratual da sua dívida, herdada de um governo neoliberal anterior, e depois vai à China, depois acorda com a Rússia e tem, por parte da China, um financiamento de 23 bilhões de dólares para estabilizar a sua economia e investimentos. Então, veja que isso não é brincadeira. Isso aí é jogo para profissional. Né? Isso é jogo do meu amigo Celso Amorim, não é para mim. É verdade, é verdade. Admiro muito e tenho uma amizade, né, sólida de há muito tempo. Né? Nós formamos diversas posições juntas dentro do governo do presidente Lula, inclusive em relação à política externa, à política africana e outras questões, né, que enfrentamos naquele momento. Então, esta é a questão-chave do próximo governo. Não existe mais internalidade e externalidade, como o Fernando Henrique dizia. Hoje, tudo que é interno é externo e tudo que é externo é interno. Então, tudo que você faz aqui dentro, em termos de cultura, em termos de política financeira, em termos de política econômica, em termos de infraestrutura, tem a ver com a ordem mundial, como ela está se movimentando hoje. E isso é que vai determinar a natureza do próximo governo. E eu tenho absoluta certeza que o presidente Lula tem o respeito internacional e a capacidade política, né, para, junto com o seu ministro de Relações Exteriores e o seu ministro, né, da Fazenda, operar de maneira correta isso aí, para defender o nosso país e colocá-lo num novo patamar de soberania política e de cooperação internacional. Olha só, Zuma Rodrigues aqui está dizendo, governador, o PT entende que pode superar o teto, não é o teto de gastos, hein, de 30% a 40% do eleitorado progressista. Nosso Estado está mais conservador do que a média histórica. E Almeri diz, Tarso é um político que muito nos orgulha, sua lucidez, sua generosidade são muito necessários nesses tempos ruins. Avante, Tarso, estamos contigo sempre. Eu ia pedir ao Tarso, então, que fizesse aí uma fala final. A gente já está com a nossa querida Laura Capriglione aqui nos bastidores, aguardando para subir. E eu queria que você, dentro desse conjunto de afirmações que você fez, uma análise tanto internacional como nacional, de alianças e tudo, qual que você espera para esse ciclo de 2022, aí, Tarso? Você está convicto da vitória do Lula ou você é daqueles que falam assim, não, vamos devagar com o Andor? Não, eu acho que eu estou convicto da vitória do Lula. Sim. Tem que ir devagar, sim, tem que prestar atenção sempre em cada momento da conjuntura, mas estou convicto que o Lula vai ganhar e pode até ganhar no primeiro turno. Mas isso, evidentemente, tem que ser ainda trabalhado, sustentado, articulado, né? Não a partir de concepções metafísicas, ideais, de que vai haver uma mudança radical no país, mas a partir de uma realidade concreta. Tem que derrotar o fascismo. E tem que fazer uma ampla frente para derrotar o fascismo e derrotá-lo de maneira humilhante. Eles têm que ter uma derrota quantitativa e qualitativa, para que nós possamos reerguer, né, esse país a uma condição de dignidade política interna e externa, que hoje constituem, né, um mesmo movimento, uma mesma visão. Sim, o Rio Grande do Sul ficou mais conservador, mas todo o mundo ficou mais conservador. Todo o país ficou mais conservador. E isso já está sendo superado. Eu quero lembrar que o Rio Grande do Sul ele tinha na sua capital um exemplo de democracia participativa que teve um prestígio mundial. Eu recentemente, inclusive, acabei um longo trabalho que me foi solicitado por uma universidade inglesa, pela Universidade de Oxford, que eles estão fazendo um recenseamento das maiores e melhores experiências democráticas. Porto Alegre, de participação democrática. Porto Alegre foi o Fórum Social Mundial. Porto Alegre foi a cidade da democracia. Porto Alegre foi a cidade da cultura. Porto Alegre foi a cidade da política, aqui no Cone Sul, de uma maneira extraordinariamente potente e importante. Tudo isso foi derrubado. Tudo isso foi desgastado nesse período. Tudo isso foi aniquilado por políticas locais, inclusive, com um prefeito negacionista que nós temos aqui em Porto Alegre. Então, isso mudou completamente, mas já está mudando de novo. As pessoas estão se dando conta, né, de que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul foram vítimas de uma política conservadora, de uma política reacionária e, sobretudo, de uma política de apequenamento do Estado e da cidade dentro da ordem mundial. Porto Alegre era uma cidade reconhecida mundialmente.
Hoje, ninguém fala em Porto Alegre, só fala com saudade, né? Só fala como referência acadêmica para estudar os nossos processos de participação. Então, eu acho que esta eleição é uma oportunidade muito grande para que essa mudança se consolide, né? E isso será consolidado com a vitória do Lula e também com a vitória nossa para o governo do Estado aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Deixa eu só perguntar uma coisinha, Rovai, curtinha. Você não acha que foi um erro abandonar a ideia de Fórum Social Mundial de Porto Alegre? Até hoje, quando eu entrevisto gente, Tasso, do exterior, socialistas do exterior, eles se referem a Porto Alegre, né? Usam esse nome, Porto Alegre, como um grande fórum de esquerda, né? O nome da revista Fórum vem daí, aliás. Você não acha que foi um erro agente da CIA por causa disso, recentemente, num artigo publicado num site de um partido que cabe numa Kombi, eles falaram que a Fórum nasceu no Fórum, viu, Tarso? E aí eu tive investimentos internacionais que têm relações com o imperialismo americano. Então, só queria te avisar disso, porque eu não sabia, mas... Então, me ensina os caminhos desses financiamentos internacionais. Vamos pedir a Laura Capriglione, aí ela já aparece. Ela também deve ser agente do imperialismo. Laura, nós somos todos. Só queria que ele respondesse isso, Rovai, se ele acha que foi um erro o abandono da ideia de ter um fórum. Trouxe a Laura só para não ficar lá. Sucumbiu, né, para administrações, depois da administração do Raul Ponte aqui, para administrações que moderaram a relação da participação democrática aqui na cidade, como foi feito pelo Fortunato, embora não tenha eliminado essa participação, mas depois ocorreram sucessivos governos que foram desgastando até chegar no último governo que precede esse, que chamou os conselhos do orçamento participativo, os conselhos locais de bairro, e disse, olha, terminou o orçamento participativo, não tem mais dinheiro, então vamos pastar, né? Foi mais ou menos isso que o prefeito fez. Então isso aí não foi um erro, isso aí foi um assassinato político que foi cometido pelas elites da cidade, exatamente para tirar Porto Alegre do radar, né, das grandes organizações internacionais, das grandes experiências políticas participativas que teve, porque isso dá prestígio para quem fez, dá prestígio para o PT. E isso eles conseguiram fazer também nesse processo de reação política, né, que nós estamos vivendo. Muito bem, brigadão, Tarso, agradeço demais a sua participação. Laurinha com a gente aqui, beijo. Vamos bater um papo. Um abraço para você, por essa oportunidade. Laura, um abraço para ti também, um grande prazer. Um abraço para você, Tarso. Aqui, em pouco tempo, mas estar um pouco contigo também. Um abraço.